Mas antes de mais nada, eu quero que tu entenda, assim, como um investidor, seja iniciante ou seja mais experiente, que a bolsa, ela se movimenta, ou seja, o mercado financeiro, ela se movimenta por base ao que se chama de confiança do investidor, ok? Existe uma chamada imprevisibilidade no governo brasileiro. Imprevisibilidade que afeta o mercado. O que isso significa na prática? Que quando a economia brasileira, a política, ela entra num processo onde essa confiança ela está abalada, e aí nós temos as diversas situações, como, por exemplo, eleições, como, por exemplo, planos econômicos, como, por exemplo, polaridades políticas, enfim, toda essa carga que vai, a taxa de juros, né, inflação, ou seja, tudo isso faz com que os investidores em geral, e não só os investidores brasileiros, mas também os investidores estrangeiros que trazem dinheiro, trazem dólar para investir nas empresas brasileiras a partir da Bolsa de Valores, eles ou tenham uma chamada confiança maior ou uma chamada desconfiança. E essa medida, essa relação, digamos assim, vai interferir diretamente na volatilidade do mercado, né? Então, quando essa confiança está abalada, qualquer notícia, qualquer nova informação que acontece na Bolsa de Valores fazem com que esses investidores eles vendam com muita agressividade ou comprem com muita agressividade, e como nós sabemos que o preço dos ativos ele é movimentado por uma questão, uma relação de oferta e demanda, quando essa questão aumenta muito, de forma brusca principalmente, a gente percebe o que acontece na Bolsa de Valores como um todo. Então, eu vou pedir permissão aqui para o Will para compartilhar a minha tela com vocês. E, pessoal, aquilo que eu for trabalhar aqui na sequência, eu queria que vocês comentassem no chat, né, colocassem os comentários, colocassem as perguntas. Algumas pessoas já acompanharam comigo no meu canal, que eu já mostrei esse gráfico aqui em outras ocasiões, né? Esse gráfico, pessoal, ele é o gráfico do Ibovespa, do índice Ibovespa, em dólar, ou seja, o Ibovespa dolarizado. É assim que os investidores estrangeiros enxergam o desenvolvimento da Bolsa de Valores do Brasil. Mas o que eu quero que vocês observem nesse gráfico, ao menos dessa vez, né? Como na outra ocasião eu mostrei sobre um outro enfoque. E nesse eu quero mostrar o seguinte: esse gráfico ele é dividido em momentos de subida e momentos de caída, ou seja, em ciclos de mercado, de altos e baixos, ok? Que duram aí mais ou menos claro, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas a tendência desse ciclo são alguns anos, em média 4, 5, 6 anos aí, ok? E vocês observem, vai ficar pequeno a inscrição aqui, talvez não dê para entender na tela compartilhada. Mas o gráfico é do www.enfoque.com.br, tá? O Ibovespa dolarizado. Se vocês buscarem no Google, vocês facilmente encontram esse gráfico. E vocês vão observar que desde os primórdios da criação da Bolsa de Valores, lá da década de 60 ainda, eu tenho os presidentes aqui, ó. Então, o Jango, né, o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Emílio Médici, o Ernesto Geisel, o João Figueiredo, o José Sarney, o Fernando Collor, ou seja, todos os presidentes que nós tivemos. E o que a gente percebe nesse gráfico? A volatilidade que ocorreram em cada mudança de governo. Essa volatilidade, horas em crescente, ou seja, horas buscando altas, buscando topos históricos, e horas buscando fundos históricos. Isso acontece em todo digamos assim, o histórico da Bolsa de Valores, pessoal. Todo o histórico da Bolsa de Valores. Observem, por exemplo, aqui, ó, que a crise de 2008 como foi, né? A troca do Fernando Henrique Cardoso para o Lula, que nós estávamos num fundo histórico, e o crescimento posterior no primeiro governo do Lula, depois a queda sistemática que aconteceu a partir do segundo governo do Lula e dos governos da Dilma Rousseff.
Então, nós percebemos que o mercado ele vai reagir dependendo das políticas econômicas que o governo emprega. Mas essa reação, e o que eu quero chamar a atenção de todos vocês essa noite, essa reação, ela não impediu, presta atenção, eu vou dar a palavra para o Will para ele falar o que ele pensa também. Essas diversas reações do mercado não impediu, ou seja, não impactou de forma que a Bolsa não continuasse crescendo no longo prazo. Então, observa que aqui eu tenho duas linhas de gráfico aqui, ó, que mostram tanto os fundos como os topos, e eu percebo que de ciclo em ciclo a Bolsa continuou subindo. E observa que nos últimos pontos do gráfico, né, mais ou menos aqui em final de 2017, 2018, que foi o impeachment da Dilma, tá? Que nós temos aqui praticamente um fundo ocorrido, aqui na virada de governo da Dilma, e nós estamos aqui no meio ciclo, aqui, uma retomada de economia que não aconteceu, não ganhou força, agora no governo Temer a coisa está caindo também, mas eu pergunto para vocês, analisando desde baixo, desde lá da época dos militares, onde eu tinha o milagre brasileiro, passando pelos ciclos de baixa e de alta, com todos esses últimos 60 anos de mercado, que vocês estão vendo aqui no gráfico, o que é mais plausível, o que é mais aceitável? Que a Bolsa vai estourar esse fundo e vai continuar caindo, e nós vamos realmente nos perdermos aqui como uma Venezuela, ou é mais plausível que o próximo governo vai colocar a casa em ordem e a Bolsa vai retomar a sua subida tradicional, mantendo esse canal de crescimento? Observa um pouquinho o gráfico aí e responde para nós no chat. Então, vou tirar a minha imagem aqui agora, só para o Will poder falar. Will, o que você acha dessa perspectiva? Então, inclusive nesse gráfico, a gente estava conversando antes da nossa live, e a gente viu, desde 68, quando o seu Luiz começou na Bolsa de Valores, né, que foi criada a Bolsa de Valores, inclusive ele até me deu alguns detalhes que até então eu não sabia. Quando foi criada, ela tinha cerca de 1.204 pessoas envolvidas em todo o mercado brasileiro. Você vê um crescimento, né? E nesses momentos, perto da eleição, há umas nuances muito importantes, mas eu e o Thiago chegamos no consenso que essas nuances elas não duram muito tempo, entendeu, gente? Então, se você já tem a sua carteira de ações e você tem um caixa para aportar, para você baixar PM de algum ativo que tem muito fundamento e ele vai ter desconto, não vai ser que nem... Vai ser um dia igual ao do Joesley, mais ou menos, Thiago. É o que a gente viu nesse gráfico, e aí a gente viu uma medida de 2 ou 3 dias fantástico, sabe? 3 dias que a bolsa cai, todo mundo está em pavorosa, mas foram ciclos muito curtos. Nada de, sabe, uma coisa que o cara fica com a bolsa lá embaixo, 3 meses, 4 meses, não. Foram dias, ou até, acho, máximo 5 dias ou semanas, né, Thiago? Exatamente. Então,